Beleza, vamos lá para mais um dia de diário de trade. Hoje, dia 8/9, quarta-feira. Vamos lá ver o que tivemos no mercado, as oportunidades e as leituras que fizemos para o dia de hoje, tá bom? Vamos lá. Esse vídeo tem cunho apenas pessoal mesmo, para registro e estudos. Então vamos lá. Sempre menciono o seguinte: a gente sempre tem que estar ligado no movimento anterior para a abertura do dia seguinte. Eu sempre olho o movimento anterior e sempre menciono que, quando temos um movimento direcional anteriormente, é muito útil fazermos um Fibonacci em toda essa movimentação anterior para que a gente fique de olho nas retrações de Fibonacci. Porque as retrações de Fibonacci do movimento anterior, quando é um movimento direcional, serão bem relevantes para o preço nos dias seguintes. Então é bem provável a gente estar de olho inicialmente, principalmente para a abertura, nessas retrações de Fibo que o preço pode fazer para uma retomada do movimento de alta, tá bom? Então, se eu tinha esse movimento direcional, a primeira coisa que fizemos e que a gente busca fazer sempre é uma Fibonacci em todo esse movimento de alta anterior. Viemos de uma alta, estávamos em uma alta e uma micro tendência de alta. Então, faço um Fibonacci e vou estar de olho para o dia seguinte, exatamente nos níveis de retração mais importantes da Fibo, que é a região de 61,8 e na região de 50%, porque essa é uma região comportamental muito relevante para o preço. Então, sempre estou de olho nesses dois patamares de retração. 50%, pois é um nível relevante para o preço. Lembrando que 50% não é número de Fibonacci, mas é um nível relevante comportamental. E 61,8, que esse sim é um número de Fibonacci que as retrações de preços gostam muito de buscar essa região para uma possível defesa e continuidade do movimento anterior. Dado isso, teria esse FIBO para o início do dia e estaria de olho nessas duas regiões. Outra questão também que eu estaria de olho para o dia seguinte é na região de VWAP do dia anterior. Região de VWAP do dia anterior sempre é uma região bem relevante para o preço, então eu estaria de olho também nessa determinada região. São três níveis aí, três pontos de trade location onde eu posso estar buscando possíveis oportunidades ou possíveis realizações operacionais caso eu esteja posicionado em alguma coisa, tá bom? Essa é a observação para iniciar o dia. Quando inicia o dia, veja que a gente tem aí nossos primeiros candles. Vou pegar o movimento de alta aqui inicial. Aqui, tem aqui essa barra. Beleza, para ficar fácil de entender. Inicialmente aqui, o preço já abriu nesse patamar, puxou para baixo, testou exatamente essa região de 61,8 do movimento de alta, não conseguiu perpetuar o movimento de queda, rejeitou e foi defendido pelos compradores e empurrou o preço para cima. Para quem toma um risco aí um pouco mais elevado, aqui já era um ponto, aqui já era um ponto de possivelmente buscar uma compra nessa região. Para quem quer um pouco mais de confirmação, teria esperado o preço rejeitou nessa região. Assim que ele fez esse comportamento aqui, de empurrou o preço para cima, retornou, não conseguiu continuar caindo a partir daqui, deixando um fundo mais alto. E aqui eu tenho minha VWAP do dia. E ele retorna e fecha próximo das máximas nessa barra, próximo das máximas acima da VWAP. Fechou próximo das máximas acima da VWAP depois de ter rejeitado e defendido aqui uma região de retração de Fibo, de continuidade do movimento anterior, que é um movimento de alta. Todo esse contexto me colocaria comprado de forma tranquila, ou aqui, para quem toma um pouco mais de risco, assim que o preço testou, ou a partir dessa barra aqui, o rompimento dela, porque aí sim eu teria uma confirmação ainda melhor. Meio que um pivôzinho aqui de possível alta, barra rompendo o VWAP, fechando acima, próximo das máximas, em uma defesa compradora aqui, em uma região de retração do preço para continuidade. Claro e tranquilo uma compra aí para buscar aonde? Para a gente buscar possíveis parciais aqui em regiões relevantes do preço, regiões essas que a gente considera como região de 50%, ele já estava em cima. Então, o próximo nível relevante para o preço, nível de Fibonacci, 38,2, região de VWAP, todas essas regiões, qualquer uma das duas aí eu poderia buscar minhas parciais iniciais nesses pontos
E aí vinha carregando o preço aí, protegendo possivelmente atrás das barras ou fazendo região de níveis de Fibonacci. Aonde? A gente pegaria nosso Fibonacci a partir daqui, já que ele montou um pivôzinho aqui, certo? Se fez esse pivô aqui, eu posso trazer um fibo desse movimento aqui e buscar as regiões de alvo a partir dele. Então, venho aqui, pego o meu Fibonacci, vou fazer até aqui com o imã, e aí eu teria as regiões de alvo. Onde seria meu alvo? Inicialmente, primeiro alvo possível aqui na região de 100%. Veja que o preço ficou faltando um tique para buscar exatamente o ponto aí do 117.990. E ali poderia ser uma região de alvo, tá? Chegou muito próximo ali, teria que pôr no bolso e tudo mais. Ou de parcial. Fiz a parcial ali, fiz. Dado a parcial aqui, minha região de alvo seguinte, para buscar o preço, a gente buscaria aí o teste aqui, pelo menos do fechamento do gap do dia anterior, ou talvez o teste do topo, para quem é um pouco mais assim, além, teste do topo novamente, já que o fechamento do gap casava aí com a região de 161,8, e depois talvez eu poderia voltar ali a testar o topo anterior para tentar um possível rompimento e continuar essa movimentação mais ampla de alta. Porém, além de ser região de 100% de alvo desse pivô inicial que nos colocou comprado no mercado, eu tinha nessa mesma região de quê? Onde as médias estavam alinhadas para baixo. E além dessa ferramenta de fluxo aqui também, mostrando que o mercado estava vendedor ainda. Então, tudo isso, mesmo que eu não tivesse essa métrica aqui de fluxo, mas eu tinha as médias nessa região, a gente sabe que as médias, querendo ou não, vão segurar um pouco o preço, principalmente quando abre com esses gaps bem expressivos. E também eu tenho a seguinte leitura para fazer. Sempre o mercado tem, assim como a gente tem uma FIBO de toda essa movimentação de alta, como aqui também é como se fosse um movimento assim de baixa, da seguinte forma, como se a gente tivesse uma barra inicial aqui de baixa, a gente considera que nesse movimento, todo esse movimento aqui de queda, eu também possa ter um FIBO. Então, eu poderia traçar um FIBO aqui nessa movimentação de baixa, onde eu iria ficar atento aos níveis de 50% e 61,8%, que são os níveis de retração também do comportamento de queda do preço, onde eu poderia me segurar nessas regiões. Pegando aqui meu Fibonacci, deixa eu tirar o imã, beleza. Fibonacci ali da mínima do movimento até lá no topo, do início de toda essa movimentação de queda, a gente vê que o preço exatamente fez toda essa queda, estava retraindo nessa região, principalmente, era uma região de 61,8, ou seja, região que o preço gosta de fazer uma retração para continuidade de movimento anterior. Qual que era o movimento anterior? Movimento de queda, porque a gente veio nessa queda aqui em gap na abertura. Então aqui se tornava uma região de confluência, tanto de 100% do FIBO desse pivô inicial, quanto de 61,8 da retração do movimento em gap, como a região de médias móveis. Tudo isso teria que me deixar atento a esse ponto de fazer parciais, claro, inicialmente, proteger minha operação e observar como o preço iria reagir nesse patamar de movimento. Porque a partir do momento que eu entendo como ele reage aqui, eu vou ver se eu continuo na operação ou se eu me protejo, coloco no bolso. E aí, em seguida, depois de segurar duas vezes, fizemos aqui 2 dojis nessa região, o que já mostra realmente uma indecisão do mercado, se continua ou não, se compra, vende ou empresta, né? E aí a gente entrega essa barra bem forte de uma vez, foi um movimento bem agressivo na venda. Quando isso acontece, se eu ainda não sair da operação, agora eu preciso apertar o botão de stop. Se eu já fiz parciais, eu já tenho que colocar no bolso. Se eu não fiz parciais, tenho só um contratinho, coloca tudo no bolso e não vou deixar o preço voltar. Minha entrada foi aqui, pego pelo menos isso aqui. O ideal seria pôr parciais aqui e a partir desse momento aqui,
Se o preço cai, você encerra só o restante aqui. Caso eu não tenha parciais para fazer, seria muito interessante colocar tudo no bolso aqui e esperar a continuidade do movimento. Se ele dá continuidade a partir daqui, a gente entra para participar de novo. Se não, a gente aguardaria um possível movimento de pullback para continuidade na alta ou alguma coisa assim. Tá bom? Ali, então, toda essa confluência, tudo isso aqui nessa região era excepcionalmente necessário que me deixasse alerta para tomar uma possível decisão da minha entrada que foi feita aqui embaixo, para decidir o que fazer quando chegasse ali naquela região, me proteger pelo menos. Quando o preço entrega essa barra, desconfigura praticamente toda essa movimentação de alta. Por quê? Porque quando eu tenho essa barra, veja como o comportamento do mercado muda completamente e de uma vez, de forma rápida, bem acelerada. E isso deixa, querendo ou não, o mercado um pouco assustado com esse comportamento, já que essa barra ela engloba uma, duas, três, quatro, quase 5 barras anteriores. Então, a gente fez 5 barras subindo e uma barra só de queda engoliu aqui, engolfou toda essa movimentação dessas 5 barras anteriores. Isso assusta quem está na ponta compradora e essas pessoas começam a realizar ou estopar as operações devido a esse susto. Bom, e aí eu tenho aquela devida leitura que eu fiz um preço, uma retração, um movimento de queda, uma retração nas minhas médias, entrei para dentro das médias, saí para fora das médias, fechando nas mínimas, o rompimento dessa barra me coloca vendido no mercado, com o stop atrás dela e o alvo no mínimo de 1 para 1. Então eu teria aqui um alvo, praticamente um stop aqui atrás dessa barra, entrada ali no rompimento da mínima e um alvo mínimo de 1 para 1. Foi buscar? Foi. Fez uma barra e depois uma extrema paulada para baixo. Beleza. Porém, eu preciso entender que esse stop seria um stop talvez um pouco salgado, 400 pontos aí. Por esse motivo, eu precisaria de uma entrada talvez um pouco mais saudável para mim poder participar. O que poderia me colocar aqui? Duas formas de analisar nesse contexto, devido a essa movimentação um pouco mais agressiva. Seguinte questão. Primeiro, olhando lá atrás, eu tinha esse movimento aqui anteriormente. Então, se eu tenho esse range anteriormente aqui feito, então vem aqui, range era exatamente esse, onde o preço fez essa movimentação anterior, uma movimentação que a gente fala de um movimento áureo, onde ele fez uma queda limpa em todo esse comportamento. Quando ele entrou para dentro, ele subiu até o topo, desceu até o fundo, subiu direto até o topo e rompeu e não voltou mais nessa região. Então, quando eu entro dentro desse movimento, tende-se a ser executado o comportamento do movimento total, assim como foi feito antes. Entrou nessa região, executou todo o range. Tá bom? Então, quando eu entro dentro desse range, com essa barra fechando na mínima, poderia muito bem entrar nessa mínima aqui para ficar um pouco mais confortável. Por quê? Porque aqui meu stop seria o quê? Se eu voltasse e rompesse essa região. Então, rompendo essa região de volta, eu precisaria estopar. Sem falar que aqui eu teria uma confirmação a mais, porque eu estaria fechando na mínima abaixo da VWAP. Mínima abaixo da VWAP, dentro de um range que tende a ser executado completamente, é bem provável que esse preço continue a queda e não retorne, deixando o meu stop um pouco mais barato, que meu stop é o quê? O que me fez entrar foi o rompimento dessa barra dentro desse range. Se eu perder esse range para cima, o preço retornar aqui, eu preciso estopar. Ou se eu ganhar a VWAP aqui, estou abaixo da VWAP, se eu ganho a VWAP, eu preciso também acionar meu stop. Desta forma, meu stop ficaria um pouco mais barato para se trabalhar, visto que eu não gosto de cair o tempo gráfico. Poderia cair por 2 minutos e talvez achar lá uma possibilidade de entrada mais barata, mas eu particularmente não gosto, tá bom? Olho só os 5 minutos para frente, não para trás. Então aqui, se eu tivesse feito uma entrada, considerando isso, o preço foi lá buscar a mínima do dia, que era também região de fundo dessa movimentação anterior. Seria uma possibilidade de leitura dado aí.
Depois disso, a gente veio, perdeu a mínima. Quando eu perco a mínima aqui, aí vem aquele movimento clássico que a gente sempre fala. Olha só, o preço subiu de uma vez, caiu de uma vez. Eu tenho o clássico movimento em V. Dado esse movimento, a gente vai trazer o nosso fibo para cá. E aí, deixa eu puxar o movimento mais para baixo aqui, até início da primeira correção. Então, eu tenho um movimento que subiu reto, caiu reto, faço um fibo aqui nesse movimento em V e vou buscar as oportunidades dentro dos meus níveis de Fibonacci aqui. Então, pego o fibo aqui e até no início. A partir do momento que ele faz o rompimento, ele gatilha a nossa entrada, ele ainda faz um movimento aqui de reteste para continuar te dando a oportunidade de entrar aqui no rompimento desse candle que tentou retornar o preço, ou desse candle que fez um dojizinho ali e não deu continuidade, perdeu a mínima. Primeira vez que perde a mínima aqui, depois dessa tentativa de retornar com o preço para cima, posso voltar a vender para participar dessa movimentação como alvo desse movimento em V. Dado isso aqui, primeiro alvo nosso, trago 61 ali para minha região. O primeiro alvo atingido aqui no 116 mil. Próximo alvo, trago a região de 50% ali para o meu ponto inicial do movimento. Veja que eu busco aqui novamente o alvo. A gente se segura um pouquinho nessa região de alvo. E aí eu vou buscar o terceiro nível e último nível de alvo dessa movimentação em V. E aí a gente alcança ali, até passa dessa região. Chega nesse nível, a gente dá uma segurada novamente e continua a movimentação de queda, que estava bem intensa, bem forte. Essa era uma possibilidade, uma oportunidade para trabalhar esse movimento de queda. O mesmo se eu tivesse feito aqui, considerando que aqui é um pivô, ó, movimento de queda, pivô e aí uma queda. Então posso pegar um Fibonacci de toda essa movimentação para baixo. Como que a gente faz isso? Pego aqui, projeção de Fibonacci. Posso fazer tanto daqui até aqui. Algumas pessoas retraem aqui esse movimento e aí busca lá o 61,8 e outras pessoas fazem o fibo desta forma assim. Também é correto e eu particularmente prefiro assim. Então, a partir do momento que perde aqui essa região, a gente tem um gatilho de venda para buscar parciais aqui, primeiramente na região de 61,8 ou de 50%. Depois, próximos alvos, 100%. E o último alvo, 161,8 dessa proporção de FIBO, onde a gente veio buscar precisamente aqui nessa região. Veja só. Buscamos aqui e nos seguramos. A partir daí, o preço ficou bem lateral, bem encaixotado em toda essa amplitude de movimento aqui entre o 100 e o 61,8. Tá bom? Se segurou aqui, meio que lateralizou. Essa lateralização, se ocorreu fazendo um movimento aqui, uma figura de um triângulo expansivo ou um alargamento, padrão destroyer, como quiser chamar, não importa. Dado isso, a gente tem aqui o seguinte: um toque nos extremos, dois toques nos extremos, 3 toques nos extremos, 4 toques nos extremos, 5 toques nos extremos. A partir daqui, a gente aguarda um possível rompimento para poder trabalhar. Era uma possibilidade. Até aqui nessa região, eu poderia estar buscando trabalhar os extremos, vender no topo, comprar no fundo e por aí vai. Beleza? Então, tirando esse fibo daqui, já teria passado essa análise. Quando ele faz esse rompimento para baixo, e aí a gente consegue enxergar esse rompimento quando eu começo a faço fundo, topo, fundo na mesma região, topinho mais alto, fundo praticamente na mesma região, e aqui eu deixo já um topo mais baixo. Isso aqui já me caracteriza uma possível microestrutura de baixa para continuar o movimento de queda. Eu volto a fazer fundo, novamente próximo aqui na mesma região, e agora deixo novamente topos mais baixos. E quando eu deixo esses topos mais baixos, agora eu deixo esses topos ancorados nas médias. O preço faz a queda, retorna nas médias, não consegue romper elas, entra para dentro. Quando o preço sai para fora das médias, fecha próximo das mínimas. Aqui poderia ser mais um gatilho de venda. E aí buscar a venda a partir daqui da mínima
com o alvo mínimo de 1 para 1 aqui, de toda essa barra para baixo. Buscou muitas vezes aí além. Como eu poderia ter como alvo também, já que eu estava tendo o rompimento dessa região, essa região estava sendo rompida, beleza? Então, eu tenho aqui toda essa amplitude que o preço segurou para cima, dentro desse caixote. Para os mais conservadores, poderiam pegar esses topinhos aqui. Tudo bem? Eu traço essa amplitude para baixo, para definir meu alvo final. Então, teria aqui essa movimentação para os mais conservadores. Vou pegar aqui do corpo de candle até esses topinhos aqui, onde mais teve topos, ou poderia traçar no maior corpo de candle ali, que eu prefiro assim. Exato, de corpo de candle mais alto para corpo de candle mais baixo dentro da lateralização. A partir daqui eu dobro esse caixote e busco ele para baixo. Veja que é exatamente o que a gente vem buscar, até um pouco além. Até um pouco além. Para os mais conservadores, poderia buscar essa mesma leitura, só que como eu mencionei, um caixote aqui um pouco menor. Buscava essas regiões aqui para esses topinhos ali mais altos, mais baixos, né? Onde foi a região que mais tocou os topos. E aí, a partir do rompimento, eu faço os meus caixotes aqui para baixo. Primeiro o alvo alcançado aqui, se segurou, fez o rompimento, poderia fazer mais um para baixo aqui. E olha como eu tenho uma referência de teste aqui abaixo, perfeita. Então, teria uma entrada a partir desse rompimento aqui e 2 para 1 de alvo. Meus stops aqui acima, minha entrada aqui para buscar 2 para 1, ou o stop mesmo aqui em cima, porque se rompesse esse topinho anterior, ele perdia o que ele vinha fazendo aqui, que era o quê? Topinhos mais baixos. Se eu paro de fazer topos mais baixos, eu quebro essa estrutura, possível microestrutura de queda, e aí eu preciso sair fora da minha operação. Rompeu, foi lá, buscou, se segurou, voltou a cair, e aí se segurou na região de alvo final. É outra possibilidade para trabalhar essa queda do preço. Tá bom? Sempre fiquem de olho que, assim, o mais prático de observar são essas movimentações assim. Se eu estou numa movimentação de queda, numa estrutura de queda, deixando topos e fundos descendentes, a qualquer momento que eu tiver o preço fazendo isso aqui, ó, volta para dentro das médias, não rompe, sai para fora das médias, fechando próximo das mínimas, cabe uma venda, stop atrás dessas barras e o alvo mínimo de 1 para 1 para baixo. Veja que sempre que eu tenho isso, o preço nos entrega boas oportunidades. A mesma coisa aconteceu aqui em cima. Como foi um movimento bem expressivo, ele quase não retornou dentro das médias aqui para dar uma oportunidade possível. Somente aqui na frente que ele fez um movimento mais claro, né? Dando uma possibilidade aí um pouco mais limpa. Que aqui já estava com um movimento muito lateral. Então, quando eu estou em comportamento lateral, lembra-se que eu mencionei que eu tenho que estar em tendência para trabalhar isso. Se eu estou em comportamento lateral, mesmo que ele volta aqui dentro das médias e sai para fora, não vale o risco para entrar vendido. Apesar que teria dado certo, veja só, entrou para dentro da média, venda aqui, stop aqui atrás, alvo de 1 para 1, teria buscado. Voltou para dentro das médias, fechou para fora, poderia vender aqui, quase acredito que deu alvo de 1 para 1, pois retornou, mas eu estava em um comportamento lateral. Em lateralidade a gente não faz isso. Só para vocês entenderem aí quando eu menciono essa leitura básica aí de médias móveis, alinhamento de médias móveis com o preço. Beleza? Outra oportunidade, possibilidades que a gente poderia ver e pode ver para os próximos dias é a seguinte. Deixa eu limpar aqui, chegar o gráfico um pouco para trás. Vamos lá. O que eu tive para o dia e como está sendo esse meu movimento aqui. Veja que eu sempre estou fazendo isso, em uma tendência de baixa, bem ampla, já vindo de alguns dias para trás. Puxo, faço um pullback, puxo, faço um pullback e agora puxando e executando o alvo. Essa movimentação de queda, assim como foi atrás, sempre que eu perco a mínima aqui, poderia fazer aquela mesma ideia. Qual? Aquela do movimento em V, olhando uma movimentação mais ampla. O preço subiu, caiu,
perca desse movimento, me aciona um movimento em V para a gente fazer uma Fibonacci e buscar alvos para baixo. Teria dado certo? Vamos lá olhar. Como se eu estivesse operando o tempo gráfico maior, de 60 minutos. Então, pegaria aqui do meu topo ao meu fundo, a partir do momento que fez o rompimento, deixa eu chegar mais perto. A partir do momento que fez meu rompimento, meu primeiro alvo seria esse nível de Fibo aqui. Veja que a gente veio buscar o alvo exatamente aqui nessa região, de 100%. E aí, meu próximo alvo seria, puxando aqui os 50% para aquele ponto ali. E aí, a gente tem exatamente o preço buscando o alvo no final do dia, tá bom? Considerando essa mesma leitura de comportamento, onde eu tenho um movimento que subiu, subiu reto, desceu reto no tempo gráfico maior. Então, olhando essa movimentação maior, faço meu Fibo aqui, busco meus dois níveis para baixo como regiões de alvo e o preço vai lá buscar exatamente esses dois pontos, tá bom? Então, era bem importante ver essa correlação também de todo esse comportamento a partir do momento que eu perdi esse fundo aqui, que era um fundo relevante, que era o fundo aí de alguns dias atrás. Perdi essa região, precisava estar atento a uma possível leitura aí de um movimento mais amplo para definir possíveis alvos, já que eu não tinha preço nenhum aqui para trás. Então, pego esse movimento, traço minha projeção de Fibonacci e alcanço aí alvos também que iriam confluir com outros alvos aí de movimentos do intraday. Era uma observação bacana sem fazer, tá bom? Acho que para o dia a leitura em si ficaria dessa forma. Eu vou fazer um outro vídeo gravando algumas observações de leitura para regiões e dias seguintes aí que a gente pode ter comportamental do preço. Espero que não tenha ficado muito grande. Valeu, abraço.